Muito bem, começando mais um TSP exclusiva, mais um panorama da Copa Paulista. Nossa quinta equipe presente aqui nesse quadro, o Rio Branco, hoje representada pelo Cláudio Bonaldo, presidente da instituição. Muito boa noite, Cláudio. Para começar, queria perguntar para você a que pé anda o planejamento do Rio Branco para essa Copa Paulista. Queria que você desse um resumo para a gente começar de hoje, como está sendo o planejamento da equipe. Em que fase está de apresentação, de contratação, só para a gente começar. E eu agradeço, primeiramente, por você aceitar o convite. É uma honra ter você aqui. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Satisfação é minha estar aqui presente, né, falando um pouco do Rio Branco. E ainda mais numa fase de preparação, né, que a gente vai entrar agora para a Copa Paulista, né? Então, nós estamos na fase de renovações de alguns atletas, nós estamos também na fase de contratação, né? O elenco praticamente formado já, né? Logo a gente vai começar a divulgar os nomes. A nossa preparação começa meados de maio, né? E o campeonato da Copa Paulista começa lá em meados de maio, de junho, né? Que provavelmente a nossa estreia será dia 14 de junho. Aí, lógico, não saiu a tabela ainda, né? Nós estamos nesse aguardo para ver se a gente vai estrear fora ou dentro de casa. E esse você acabou de falar que o grupo já está adiantado, de certa forma. Na montagem desse elenco, vocês deram prioridade, na verdade, conseguiram manter a equipe que fez boa campanha na Série 3, ou vai ser formado por jogadores que vieram agora para estar na Série 3 ano que vem também? O elenco praticamente novo, né? Nós renovamos com alguns atletas, como eu disse, emprestamos, eu acho que uns 4, 5 atletas. Nós vamos ficar com 2 ou 3 atletas do elenco que participou do Paulistão A3, né? E a maioria realmente são pessoas, garotos novos, né? Um elenco mais enxuto, que nós vamos disputar a Copa Paulista, né? Justamente pelo orçamento do clube, né? Então, a gente estava numa indefinição, na época, se ia disputar ou não, mas o clube não pode ficar parado, né? E nós decidimos ter essa continuidade, mas o grupo vai ser praticamente montado do zero, né? E vive um momento muito interessante na história recente do Rio Branco, o Rio Branco, porque fez uma baita Série 4 no passado, subiu com propriedade, foi campeão. Esse ano, no primeiro ano de Série 3, com equipes que já estavam lá há mais tempo, conseguiu chegar na semifinal, brigar por acesso contra o Monte Azul. E o que dá para esperar, pensando nessa crescente de alguns anos do Rio Branco, o que dá para esperar da equipe? Qual que é o objetivo da equipe para a competição? É brigar até o final para ser campeão? É montar um elenco para a Série 3 do ano que vem? Como que está a mentalidade hoje? Qual que é o objetivo do Rio Branco, Cláudio? Você disse muito bem. Nós estamos nessa fase de reconstrução do clube, né? Nós tivemos o objetivo alcançado no ano passado, né? Que foi o acesso e coroado com o título. Esse ano, felizmente, teve o tropeço ali na semifinal, mas, como você mesmo disse, é um clube que vem se reconstruindo e a gente estava quase 8 anos, né, 7 anos sem disputar o Paulistão A3 e a gente conseguiu chegar e chegar muito bem, né, mostrar que o Rio Branco realmente está vivo. Então, nós estamos nessa fase de ajustes, né, para o clube. E não tenha dúvida, a Copa Paulista, lógico, vai ser um laboratório para o Paulistão do ano que vem, né? Nós estamos contratando alguns atletas que nos servem já para o Paulistão do ano que vem, né? Mas também observando atletas novos que vão vir para disputar a Copa Paulista e quem sabe, né? Poder tirar algum proveito desses atletas para a permanência lá no campeonato do ano que vem. Com todo mundo que eu falei até agora, Cláudio, time de Série A2, A3 e A4, todo mundo falou que vem para essa Copa Paulista com um pouco menos de investimento do que foi no estadual. E
muitos falaram também que é uma competição que ela é um pouco mais barata do que fazer o estadual, principalmente porque alguns jogadores eles acabam ficando mais barato no segundo semestre, mais barato no segundo semestre. Vocês sentiram isso também nessa montagem do elenco? Vocês pensaram nesse perfil de jogador que para poder manter para a Série A3? Ou vocês vão apostar em um elenco mais jovem e com um perfil mais promissor nesse momento, Cláudio? Nós vamos fazendo uma mescla, né? De um elenco um pouco mais jovem e de pessoas de atletas que já passaram por vários times aí que fizeram excelentes campeonatos, né? Então nós estamos nessa reconstrução, né, do elenco, monitorando muito atleta, a nossa equipe, né, de gestores, né, que tanto o diretor quanto o gerente, junto com a comissão técnica, está vendo muito vídeo, está analisando muito. Nós vamos montar um time competitivo, isso eu não tenho dúvida que vai ser competitivo. Mas sim, é um elenco mais barato, né? Infelizmente, o orçamento para a Copa Paulista é muito menor que o orçamento do Paulista da 3, né? E a gente, lógico, tinha o intuito de crescer novamente, ascender a outra divisão. Infelizmente, ficamos no meio do caminho, né? Mas o elenco sempre vai ser competitivo. O Rio Branco sempre vai entrar para competir, né? E sempre fazer um campeonato muito bem disputado. E nós estamos nessa fase final de montagem. Nós vamos trazer alguns atletas emprestados de outros clubes, que nós temos que fazer essas parcerias, né? Como eu disse, o nosso valor é bem reduzido para a Copa Paulista, mas não é determinante para um bom campeonato, né? A hora que começar dentro, não é porque você tem dinheiro que o elenco vai sair pronto para um acesso. Não é assim que funciona, né? Então, nós estamos com esperanças muito boas para que a Copa Paulista nos traga um retorno muito bom. E eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, Cláudio, sobre uma mudança e uma manutenção importante. A mudança é que assim que acabou a Série 3, o Luiz Carlos Martins foi embora e chegou o Fábio Totti, né? Um jogador que na época de jogador a gente conhecia bastante no cenário paulista. E agora, como treinador, eu queria que comentasse um pouquinho sobre a vinda dele para o Rio Branco e a manutenção, que eu acho que é a mais importante, porque foi as que vocês anunciaram primeiro, que é o Jean Pablo. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o Fábio Totti, por que ele chegou, qual foi a intenção de trazer ele, e a mesma coisa, só que com a manutenção do Jean Pablo. O professor Fábio Totti já fez excelentes trabalhos, né? Ficou por 3 anos lá no Desportivo Brasil e nos últimos 2 chegou na fase, né, de mata-mata. Então, o ano passado chegou na semifinal, né? Acabou sendo derrotado. Esse ano chegou nas quartas, né? Foi derrotado pelo Rio Branco. Então, a gente já vem acompanhando o trabalho dele, né? E é um técnico estudioso, é um técnico motivador, é o nosso perfil aqui no Rio Branco, né? Nós estamos no caminho certo, a gente espera que dê certo na Copa Paulista, mas se não tiver os resultados positivos ou não chegar numa fase avançada da competição, não é isso que vai determinar a permanência dele ou não. Então, ele já fizemos essa contratação já pensando no Campeonato Paulista do ano que vem, né? Então, isso vai ser determinante, né? Como um aprendizado para a gente conhecer novos atletas e fazer o trabalho como dentro do campo. Ele trabalha muito bem, não tenha dúvida disso. O professor Fábio é um estudioso nato. Então, a gente, nesses primeiros contatos que nós tivemos com ele, está sendo muito prazeroso e não tenho dúvida que ele vai fazer um excelente trabalho. Com relação ao Jean Pablo, é um baita de um atleta, né? Muita experiência ele tem, então a gente fez realmente o possível aqui para contar com ele no elenco, não só com ele, né? O Marcelinho também, então nós renovamos com os dois e os dois vão fazer parte do nosso elenco para a Série A3 do ano que vem também, né? Que essa renovação é até
o Campeonato Paulista no ano que vem. E quando sai a lista dos times envolvidos no Campeonato Paulista, quando um time vai sentar para planejar a competição, eu acho que é impossível você primeiro não falar do grupo que você caiu e depois, caso chegue numa final e seja campeão, da decisão entre escolher Copa do Brasil ou Série D. É um dos poucos campeonatos do mundo que tem a dúvida ainda, né? Você ganha, você tem que escolher o que vem pela frente. Queria que comentasse primeiro para a gente se existe essa conversa, se o Rio Branco ganhar a competição, da escolha entre Série D, se a prioridade é ter um calendário nacional, se é um mata-mata que é monetariamente um pouco mais um pouco melhor para as equipes do interior, e também o grupo, que é um grupo complicado, um grupo difícil, mas que é regional, então logisticamente ajudou o Rio Branco de certa forma, né? Tem Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Indaiatuba e Piracicaba, muito, muito próximos das cidades. E nessa pegada, queria que você projetasse também a volta do clássico contra o 15, depois de muito tempo, encontrar o 15 de Piracicaba em Americana, dessa Vita e também no Barato Negra. É verdade, como você disse, um grupo muito qualificado, né? Um grupo difícil. Mas é assim, clubes de tradição, né? Clubes de camisa. Essa volta do clássico do 15 Piracicaba, né? E não tenha dúvida, jogar com um time de A1, Primavera, o próprio Guarani, né? O São Bento, que está na A2. Então, quer dizer, são clubes tradicionais, clubes de camisa. A gente sabe da dificuldade, né? Mas não tenha dúvida, nós vamos buscar a nossa classificação, né? Entre os 4 do grupo, para, quem sabe, lá indo no mata-mata e galgando as posições, né? Agora, em relação a uma decisão em relação a ou Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro Série D, isso assim, é bem relativo e é uma situação que nós temos que definir de acordo com os passos que estão sendo feitos com o clube agora, né? É lógico que é maravilhoso você ter um calendário anual, né? Não tenha dúvida, para o segundo semestre, alguma coisa assim. Esse é o objetivo do clube, é por isso que ele voltou também a disputar a Copa Paulista, mas a gente sabe que se torna mais oneroso, né? Então, hoje, o Rio Branco, tendo essas 2 vagas e for campeão, aí sim acredito que nesse momento a Copa do Brasil seria a melhor opção, né? Agora, vamos passo a passo, né? Vamos passo a passo, a gente está na transformação aí do Rio Branco em relação a estruturar, em relação a se transformar numa SAF. Então, tudo acontece passo a passo no clube e a gente não sabe, né? Quem sabe daqui 2, 3 meses o clube se transforma na SAF e aí a melhor opção será, se a gente conseguir os objetivos, escolher o campeonato da Série D. Mas hoje, com a reestruturação do clube, uma Copa do Brasil seria muito melhor para sanar as dívidas antigas do clube, né? Nós fizemos a recuperação judicial, nós estamos em andamento com os pagamentos, então acredito que hoje a Copa do Brasil seria a melhor opção. E para a gente encerrar, presidente, a gente está chegando aí a quase 14 minutos jogados. Queria então, deixa esse espaço para você mandar um recado para o torcedor do Rio Branco, torcedor do Tigre, que sempre acompanha a equipe no Décio Vitor fora de casa. Então, queria que você deixe esse espaço para você conversar com o torcedor. E também eu agradeço por aceitar o convite, por falar com a gente e desejo sorte para o Rio Branco nessa caminhada da Copa Paulista. Tudo bem? Gabriel, eu agradeço em nome do Rio Branco e falar que o nosso torcedor ele é apaixonado pelo clube, né? É um clube centenário, é um clube de glórias. Como eu disse, o torcedor é fervoroso, é apaixonado e a gente só tem a agradecer. Desde quando nós assumimos, nós tivemos os altos e baixos, mas que nós sempre buscamos o objetivo do clube, que é crescer cada vez mais, é aparecer no cenário, e é isso que nós estamos buscando. E o torcedor, ele sempre está com a gente, aqui no estádio, no Décio Vita, sempre vem, apoia, depois ganhou, festa,
não ganhou, pode criticar, não tem problema nenhum quanto a isso. A gente aceita as críticas construtivas, é lógico, mas que o nosso torcedor permaneça, né, na Copa Paulista também, que sem ele a gente não consegue buscar os nossos objetivos. É só agradecer mesmo. Vamos, Rio Branco. Muito bem, esse foi Cláudio Bonado, presidente do Rio Branco. Para você que acompanhou até aqui, deixa o like, se inscreva aqui no canal do TSP. E já sabe, se você quer saber o panorama de todas as equipes da Copa Paulista, essa aqui vai ser a casa da competição. Então é só esperar que nos próximos dias mais raio-x, a gente vai fazer mais raio-x e mais panoramas, então, para você saber como vêm as equipes para a competição mais amada do segundo semestre no interior de São Paulo. Obrigado, Cláudio. Obrigado para você, ouvinte. Até a próxima.